Eu nasci em uma família totalmente conturbada. Não conheci meu pai, não sei como é que ele era. Uma das perguntas que sempre me confrontou é: o seu pai era parecido com você? Os seus olhos, a cor dos seus olhos, você puxou o seu pai ou a sua mãe? E eu não soube dizer, porque eu não conheci meu pai, eu não tenho nenhuma foto dele, não sei como é que ele era. A única coisa que eu sei a respeito do meu pai é que ele morreu tentando matar a minha mãe em público. Então eu fui criado em uma família conturbada, com ausência de paternidade, em um bairro que parece que a única escapatória para ter, obter, conquistar, alcançar alguma coisa era o crime. Então, por viver nessa família conturbada, eu tive a opção de estudar e vencer na vida ou entrar no crime. Infelizmente, as propostas do dinheiro fácil, ela acaba sendo muito convidativa na adolescência, na fase de escolha, na fase de decisões, de ter que decidir sobre o futuro. Então, eu acabei sendo influenciado ao crime. Então, muito cedo, com 12 anos de idade, eu comecei a fazer assalto à mão armada. Por uma ausência de paternidade? Por uma falta de instrução da minha mãe? Não. Foi uma escolha que eu fiz. Porque a minha mãe sempre me apresentou o caminho do trabalho, o caminho que ela me colocava como proposta de vencer na vida, e eu acabei escolhendo o caminho que, na minha visão, no momento era o mais fácil, que era o crime, assalto à mão armada. Isso muito novo, novo demais. Nesse período me envolvi com más influências, más companhias, com más conversações que me influenciaram. Mas eu sabia, desde moço, o caminho de vencer na vida, que era trabalhar, porque eu fui ensinado e orientado pela minha mãe. Só que eu queria o dinheiro fácil. Na verdade, não era nem dinheiro fácil. Depois do primeiro assalto, isso se tornou para mim uma adrenalina, uma aventura. O dinheiro fácil eu sabia, era só eu ir na praia, vender água de coco, que eu conseguiria. Para mim era o dinheiro fácil, era só trabalhar, vender e conseguiria o dinheiro. Mas a adrenalina, a aventura, a popularidade na comunidade, na favela, você se torna popular por ser criminoso. Infelizmente, isso chamou muito a minha atenção, me atraiu. Com 12, 13, 14, 15 anos de idade, eu fiquei no submundo do crime, não das drogas, mas do assalto à mão armada. A minha mãe sempre conheceu a Deus, sempre ia para a igreja, mas não era tão firme. A minha avó me influenciou a ir para a igreja desde criança, mas na minha adolescência eu tomei decisões totalmente erradas, escolhas erradas. Eu fui atraído, fui assediado pelo mundo espiritual ou por influências malignas a fazer ação à mão armada, e esse mundo que eu chamo de mundo do crime tirou toda a minha perspectiva de sonhar, de acreditar, de ser, de querer ser alguma coisa. Nesse período, na adolescência, o que mais me confrontava era a pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? Ser? Crescer? Eu não sabia se eu cresceria, muito menos ser alguma coisa. Alguém que passava pelas ruas atraía os olhares, olhar de medo, de temor, olhar de críticos, dizendo: olha ali o bandidinho. Eu entrava no mercado, atraía olhares para ver se eu ia roubar alguma coisa ou se eu ia assaltar. A popularidade que eu tinha, que eu achava o máximo na época, era uma popularidade totalmente negativa. Então não tinha sonho, não tinha perspectiva alguma. Até um dia, à noite, com um revólver na cintura, tramando um novo assalto a fazer, um rapaz por nome de Henrique, que há 2 semanas antes fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós, mas agora tinha entrado na lei de crente, ele ia passando na rua. Quando ele estava adiante, ele para, olha para trás, me chama pelo apelido, dizendo: Buiú! Eu ouço, olho para ele, ele: vem aqui. No meio do grupo, ele apenas me chamou. Ele chegou até mim e disse: Jesus quer mudar a sua vida, quer perdoar os seus pecados, quer te libertar, quer te salvar, quer te transformar, quer escrever o seu nome no livro da vida. Olhou assim para minha cintura e falou: quer trocar esse revólver por uma Bíblia e te fazer um pregador do Evangelho. Naquele dia o Henrique começou a falar de uma forma tão linda de Jesus para mim, que os meus olhos começaram a lacrimejar. E ele me propôs um desafio, dizendo: Fábio, não mais pelo apelido. Fábio, experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Eu falei: o que é que eu faço? Ele: levanta a sua mão aqui na rua, repete essa oração comigo. Eu levantei as mãos, fiz a confissão de pecador, repeti a oração com o Henrique para experimentar Jesus por 2 semanas.
Experimentei uma semana, 2, um mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos, e eu não consigo deixar Jesus por nada, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Eu não tinha perspectiva de vida alguma por causa da minha escolha e da minha decisão precipitada, equivocada, por querer ter popularidade de alguma forma, de forma repentina, por querer ter dinheiro fácil. Mas Jesus, em uma rua, à noite, eu com um revólver na cintura, um improvável, ele me encontrou naquele dia e eu não consigo deixar ele nunca mais, porque hoje pode me faltar tudo, mas Jesus não me faltando, ele é suficiente, porque ele é a razão da minha vida. Meu Deus, eu tô impactada. Mas me fez refletir na seguinte questão. Hoje, nós vivemos um momento em que muitos pais não estão vendo os filhos. Os filhos estão... Eu vi uma história há poucos dias atrás de uma menina de 13 anos passando mal numa escola segunda-feira. Eles desconfiaram que a menina estava grávida e foram ver, foram puxando, colocaram amigos na parede. Ela saiu da escola sexta-feira, ela bebeu, foi embora bêbada para casa. No sábado ela saiu, foi para uma festa. Domingo ela saiu, foi para uma festa. Na segunda-feira ela estava de ressaca de 3 dias de festa. Aí perguntaram, e a mãe? A mãe não viu, o pai não viu. Porque ela chegava tarde, os pais estavam dormindo. Os pais saíam, eles estavam dormindo. Quando eles chegavam, ela não estava em casa. Uma adolescente de 13 anos. Então, como você colocou que no ambiente que você estava era convidativo, você não tinha noção do que era aquilo. Você era uma criança. O que vai ser dos nossos adolescentes, sendo que muitos estão no modo robotizado, às vezes não estão num ambiente como esse, mas as mídias são tão perigosas ou são mais perigosas que um bairro violento, que uma rua violenta. E fica um alerta para vocês, pais, que eu até me emocionei aqui com a história do Fábio. Fica um alerta, porque diferente de você não ter noção, de você estar num bairro, mesmo a tua mãe estando ali te orientando, acabou acontecendo e graças a Deus que você conseguiu a tempo, pode ser que você não tivesse tempo, né? Mas fica um alerta para os pais para olharem, porque é um momento que nós não sabemos nada da vida. E você quer descobrir. E do mesmo jeito que vem e te apresentam algo que é convidativo, legal você ser o famoso do bairro, você não tem noção o preço, o custo, aonde os nossos filhos podem estar indo sem nós estarmos vendo. Serve como um alerta. Sim. Que história! Se você gostou desse corte, clica aqui no link ao lado onde está o episódio completo e já vai lá e se inscreve no meu canal.